Glória a Deus. Irmãos, semana passada que a gente foi votar, não foi? Que os dias estão passando tão rápido aí que eu... Semana passada a gente foi votar e sempre que a gente vai votar, acontece pelo menos comigo, que eu voto ainda, se você ainda vota lá no lugar onde você foi criado, né? Você tem que ir lá, isso é muito interessante, que a gente tem que ir lá no local onde a gente nasceu, foi criado, e quando a gente chega lá, é sempre a mesma coisa, né? A gente vê aqueles nossos amigos de infância, né? Aquelas pessoas que estudaram com a gente na escola, e aí a gente lembra de situações, a gente percebe que, poxa, ó, fulano de tal, tá bem mais gordinho, né? Nossa, era magrinho, e agora não tem mais cabelo, e aí, como é que tá? Tem filho agora, casou, a vida mudou. A gente tem esse encontro, né, da realidade do tempo. O tempo passa. A gente fica diferente. A gente começa a perceber que nós temos muitas lembranças, porque vivemos já muitas coisas. E o tempo passou. Hoje, por exemplo, a gente tem tecnologia, uma série de formas de se comunicar, mas você que aí já tem mais de 30 anos, você lembra que quando você saía para brincar na rua, que ainda dava, né, para brincar na rua, você ia lá na porta do seu amiguinho, bater na porta dele, ei fulano, vamos brincar. Hoje não, hoje você manda um WhatsApp, e você não sai na rua, né, você brinca dentro de casa mesmo, brinca online. Você brinca online com os outros, ó, vamos jogar videogame, vamos brincar, vem para cá ver um filme, e a comunicação é diferente, as coisas mudaram, novas roupas, novos costumes, novas atividades, o tempo mudou, é uma certeza que nós temos, a gente ainda encontra pessoas com saudosismo, né? Bom, na minha época que era bom, a gente brincava de jogar bola na rua, na minha época a gente corria na rua, na minha época a gente fazia isso e aquilo, mas o seu filho hoje de 10 anos, daqui a 30 anos, ele vai falar a mesma coisa, na minha época, faz parte, porque o tempo passa para todo mundo, as coisas mudam para todas as pessoas, essa é uma certeza que nós temos, mas há uma outra certeza também, quando a gente pensa em mudança, em tempo, é a certeza de que mesmo com a mudança dos tempos, Deus não muda. A palavra de Deus não muda, os princípios de Deus não mudam, e eles nunca mudarão. O que é verdade para Deus, segundo a palavra dele, continuará sendo verdade. Aquilo que é pecado, continuará sendo pecado. E continuará trazendo morte para nossas vidas. Essa é a verdade que nós aprendemos na palavra do Senhor. Sua palavra não perde o valor e nem a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, você conhece? Jesus nos ama tanto, Deus nos ama tanto que enviou Jesus nesse mundo para morrer por nossos pecados, e Ele morreu, no terceiro dia Ele ressuscitou, e todas as pessoas que creem nessa mensagem têm a salvação de suas vidas. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem nunca vai mudar. Chegará um dia que não vai precisar mais da mensagem, porque Deus voltará, Jesus voltará aqui, e nós vamos viver eternamente com Ele. Mas até a volta do Senhor, a mensagem do Evangelho continuará a mesma. Jesus te ama, Ele morreu por você, e Ele quer morar no seu coração, Ele quer fazer uma vida maravilhosa para você. Bom, mas se o tempo passa, se as coisas mudam, e se Deus não muda, e a palavra dele não muda, como deve ser então a vida do cristão? Com o passar dos anos? Como deve ser a vida do cristão para esse tempo que nós vivemos agora? Como deve ser a vida do cristão para o tempo que virá? Como deve ser a vida do cristão em um mundo de constantes mudanças? Eu quero falar sobre isso com você hoje. Sobre uma igreja que entende que nós precisamos ser cristãos para esse tempo. Para esse tempo. Esse tempo precisa de verdadeiros cristãos. Precisa de uma igreja que pregue a mensagem verdadeira do Evangelho
e viva a verdadeira mensagem do Evangelho. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, Romanos, capítulo 13, no versículo 11 em diante. 11 a 14, poucos versículos. Vamos ler essa porção rica da palavra do Senhor. Romanos 13, a partir do 11, diz o seguinte: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Eu vou repetir o versículo 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Feche seus olhos. Amado Deus, muito obrigado por essa palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmão, não sei se você lembra, para quem não estava aqui, eu vou repetir o que eu falei. Paulo, ele tinha uma didática muito interessante. Todas as cartas de Paulo, ele tinha teologia e prática. Teologia e prática. Ele ensinava sobre Deus, princípios de Deus, princípios do reino, mas colocava em prática. Paulo foi um teólogo impressionante. E ele aqui também está tratando sobre algo do nosso cotidiano. No capítulo anterior, Romanos 12, Paulo vai tratar sobre alguns relacionamentos. Relacionamento com Deus, conosco, relacionamento interno, né? Como nós nos relacionamos consigo mesmos. Ele vai tratar sobre nosso relacionamento com nossos irmãos e com nossos inimigos. No capítulo 12 tem isso. Ele vai tratar e vai falar como eu e você devemos nos relacionar nessas esferas. No capítulo 13, ele já vai falar sobre outro tipo de relacionamento. Ele inicia falando sobre relacionamentos com autoridades, com a lei, e ele vai chegar nesse ponto onde lemos. Ele vai nos ensinar a nos relacionarmos com o tempo. Por isso que ele já fala o seguinte, olha, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Ele começa a falar sobre a questão do tempo presente para nós, ou seja, o tempo que estamos vivendo. Ele vai começar a orientar sobre como devemos viver o nosso tempo, o tempo presente. Paulo está tratando, na verdade, da nossa conduta, não dentro da igreja, mas principalmente fora de um ambiente religioso, fora de um contato com algum irmão ou irmã, fora da célula, lá no seu trabalho, na academia, no condomínio, no trânsito. Paulo está falando de você como cidadão, andando aí, sendo igreja, fora das quatro paredes da igreja. Ele vai ensinar para a gente como nós devemos praticar o cristianismo no mundo secular, nesse tempo. No tempo em que vivemos, e ele trata sobre isso. Ele vai falar algumas coisas aqui, e eu quero tratar 3 princípios com você, 3 coisas muito importantes que nós precisamos aprender, segundo Paulo, para sermos cristãos verdadeiros nesse tempo. Em primeiro lugar, nós precisamos discernir o tempo em que vivemos. Para sermos relevantes nesse tempo, para sermos cristãos verdadeiros nesse tempo, nós precisamos entender e discernir esse tempo. Que tempo é esse em que vivemos? O que está acontecendo? Por isso no versículo 11 ele vai falar, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio creram. Paulo já começa o seguinte, olha, não dá para você discernir o tempo, não dá para você ser relevante nesse tempo se você ficar dormindo.
E é claro que Paulo aqui não está falando de um sono, né? Aquele sono que você tira à noite, ou aquele depois do almoço, da tarde lá, aquele cochilo, né? Que você usa para renovar as forças. Não é esse sono. Paulo está falando de um sono acordado. Um sono de quem está vivendo, trabalhando, comendo, produzindo ou não, mas andando como se estivesse dormindo. Desatento para o que está acontecendo. Ei, olha aí, olha a realidade do mundo. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Olha o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, com as pessoas que você ama. Olha os perigos, olha as oportunidades. Desperta. Preste atenção no tempo em que você está vivendo. Ele fala o seguinte, olha, ele fala assim, vocês precisam prestar atenção de que a salvação está mais próxima do que antes. Irmãos, por que ele fala isso? Porque Paulo tinha uma convicção da espera e da expectativa da volta de Jesus. Está aí uma característica de quem anda dormindo. Já não espera mais a volta de Cristo. Já não tem expectativas para a volta do Senhor. Quem não está atento, quem não está esperto com esse tempo, quem não está prestando atenção, já se esqueceu de que Jesus prometeu que ele ia voltar. E ele vai voltar, porque ele cumpre o que promete. Jesus vai voltar. E eu e você precisamos nos atentar para isso. Calma aí. Jesus vai voltar. Então estão acontecendo coisas que corroboram para isso, que mostram isso. Estão acontecendo coisas nesse tempo, como cumprimento de promessas e profecias, mostrando que Jesus está às portas. Ele vai voltar. Amém? Você crê nisso? Você tem expectativa pela volta de Cristo? Ele vai voltar. Maranata. Nós temos que ansiar por isso. Jesus vai voltar. Só que, infelizmente, muitos de nós estamos dormindo, dispersos, desatentos, não entendendo que esse tempo está mostrando que Jesus está perto de voltar. Esse tempo mostra que a iniquidade se multiplica. Uma das coisas que é uma evidência que Jesus está voltando. O amor de muitos crentes está se esfriando. Uma evidência que Jesus está voltando. Esse tempo está mostrando que falsos profetas estão se levantando. Quanta gente está se levantando com uma Bíblia na mão, falando um monte de besteira, pregando tudo o que você possa imaginar, menos a verdade do Evangelho. Falsos profetas. Jesus já falou que isso ia acontecer. A igreja, por muitas vezes, não estou falando da nossa igreja local, mas a igreja, por muitas vezes, se mostra como uma igreja apática. Uma igreja engessada, uma igreja sem amor, uma igreja sem reação, uma igreja sem ação, sem posicionamento. Uma igreja fria, para não dizer uma igreja morta. Mostrando que Jesus está voltando, sabe por quê? A última carta às igrejas da Ásia, Jesus manda dizer o seguinte, olha, eis que estou à porta, hein? Apocalipse 3:20, eu estou à porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Jesus está falando aquilo para a igreja. Porque, na verdade, ele está fora da igreja. Uma igreja que, na verdade, não está com Jesus dentro. Está adorando qualquer coisa, menos Jesus, porque Jesus já não está mais lá. Mostrando que ele está voltando. Crentes que não têm mais a alegria da salvação. Meus irmãos, pensa que você vai acordar amanhã com a sua conta bancária com 10 milhões de dólares lá. Pensa. Já vi até alguns sorrisos aí, ó. Aí. Amém. Ué, tem que ter fé, vai que aconteça. Se acontecer, tu divide o crédito comigo. A gente consegue ter felicidade por coisas que passam. Passam. Se você ganhar 10 milhões de dólares hoje, amanhã você pode descobrir um câncer que 10 milhões de dólares não vai resolver sua vida. Você pode perder um filho para as drogas que todo o dinheiro do mundo não vai salvar seu filho. Mas a gente está perdendo a alegria de algo que ninguém pode roubar da gente, a salvação que Cristo nos dá.
Muito maior do que 10 milhões de dólares, muito maior do que todo o dinheiro do mundo, do que todo o ouro, todas as coisas boas que esse mundo tem para dar, é a salvação. Motivo para você rir todo dia, para você acordar e dar uma gargalhada, eu sou salvo, que bênção. Romanos 5, Paulo fala assim, ele começa Romanos 5 falando, agora que temos paz em Cristo, somos justificados. Eu imagino Paulo dando uma risada, eu imagino Paulo parando e dando aquela suspirada, graças a Deus, eu tenho paz, sou salvo. A igreja está perdendo essa alegria, porque as dores do mundo, as aflições, os problemas estão se tornando maiores do que a dádiva que só Deus pode dar, a salvação. Pessoas que estão pensando mais nesse mundo e não estão pensando no mundo vindouro. Não estão pensando, tem uma eternidade para viver. Num local onde não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter mais ameaças, não vai ter assalto, morte, não vai ter nada disso, só alegria com o Senhor. Você não consegue nem imaginar um lugar desse. Você não consegue nem no seu melhor momento de criatividade imaginar como é o paraíso com o Senhor, não tem como. Por isso que João lá em Apocalipse, quando ele fala assim, olha, ruas de ouro, caramba, o negócio era espetacular, era como ele conseguia descrever, mas não chega perto. A certeza que nós temos é que vai ser perfeito, maravilhoso e melhor, vai ser eterno. Olha que benção. Motivo para a gente se alegrar. Mas infelizmente nós estamos vendo uma igreja nesse século, nesse tempo, que não celebra mais isso. Jesus está voltando. Esse é o tempo o que nós estamos vivendo. Esse é o tempo. Agora, nós temos uma escolha a fazer. Nós vamos nesse caminho aí para viver junto com esse pessoal que está também com esses pensamentos, ou nós vamos ser cristãos verdadeiros que vamos nos alegrar com a salvação. Nós vamos dizer não para o pecado. Nós vamos celebrar porque Jesus está voltando. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos levar essa mensagem para outras pessoas, a mensagem que muda a vida das pessoas. Nós temos que decidir. Por isso nós precisamos discernir o tempo em que vivemos. Há um Deus que criou todas as coisas e também que reconstruiu todas as coisas na cruz. E nós podemos ter acesso a isso quando cremos na cruz de Cristo. Por muitas vezes, estamos mais preocupados em vencer neste mundo do que vencer o mundo. Presta atenção no que eu falei, eu vou repetir. Muitas das vezes nós estamos mais preocupados em vencer nesse mundo do que vencer este mundo. Porque o que Jesus falou? Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não falou o seguinte, tem de bom ânimo porque vocês vão vencer todas, de goleada, vai ser só alegria, vocês não vão chorar nunca, vocês não vão perder nada, não. Jesus falou assim, vai ter choro sim, você vai ter perdas, sabe, vai ter luta, às vezes vai tomar uma pancada que tu vai ter que jogar a toalha ali um pouquinho, vai ter que ir pro corner ali, né, poxa, passa uma pomada, dá um fôlego, é assim, vai ser desse jeito mesmo. Mas ele falou o seguinte, fica preocupado em só vencer as batalhas não, você já vai vencer o mundo, porque você tem a mim e eu vou vencer com você. Vencer o mundo. Você vai passar por essa vida e vai chegar lá no céu e vai ouvir Deus falando assim, meu filho, minha filha, entra aí, pô, estava te esperando. Caramba, poxa, que bênção foi sua vida. Meu pai, olha aí, você chegou. Você vai poder abraçar homens e mulheres de Deus, pessoas que estão aí na labuta com você, na luta também. Essa é a certeza que nós temos. Por isso, nós não podemos dormir nesse tempo, gente. O tempo que temos para ser cristão é esse. O hoje, o agora, já passou. Aquilo que eu falei já passou. Hoje, daqui a pouco passa. Você precisa aproveitar e ser um cristão verdadeiro nesse tempo. Você precisa discernir e entender, olha, o negócio está feio, hein? O negócio não está bom, não. A igreja, ela está sendo ameaçada constantemente. A família está sendo ameaçada constantemente. Os princípios e valores sendo ameaçados, trocados, invertidos constantemente. Opa, acorda aí.
Isso não pode chegar na tua família, não. Isso não pode chegar na tua vida, não. Você precisa tomar uma decisão hoje e sair daqui hoje convicto do seguinte: é hora de buscarmos mais a palavra de Deus e vivê-la. É hora de você buscar a Deus todo dia como nunca buscou. É hora de você se parecer com Jesus como nunca. É hora de você ser confundido com Jesus e falar assim: caramba, você mudou, hein? Você está parecendo outra pessoa. Estou parecendo Jesus. Tirar essa onda aí, pô. Caramba, é mesmo, caramba, você está diferente. Estou parecendo Jesus. É hora de você ser igreja lá fora para esse mundo perdido. Irmãos, são coisas que talvez você já escutou muitas vezes, mas você nunca rompeu nisso. Você nunca rompeu assim com ousadia de falar assim: olha, eu vou ser um cristão de verdade. Eu vou parar de pensar mais na minha vida, no meu umbigo, nas coisas que eu posso conquistar aqui. Eu vou pensar na eternidade, vou pensar na obra de Deus, vou pensar em pregar o evangelho, vou pensar em amar pessoas. Eu não vou deixar passar uma oportunidade, eu não vou deixar passar nenhum momento, eu vou pregar o evangelho. Todas as pessoas que passarem perto de mim vão ouvir de Jesus. É hora da gente tomar essa decisão. É hora da gente falar assim: ó, essa igreja aqui, esse espaço, pastor, até dezembro já não vai dar. Dezembro já não vai dar. Vou ter que fazer uns 4 cultos aqui no domingo, porque a igreja vai se levantar para ser uma igreja verdadeira, cristãos verdadeiros que vão pregar o evangelho. E aí você pensa assim: pastor, mas eu falo e tal. Meu irmão, para com esse discurso de derrota. É hora de você falar assim: Espírito Santo, é pelo teu poder, é no Senhor. O Senhor pode. Eu não posso não, mas o Senhor pode. Eu vou ser ferramenta, eu vou ser canal. Eis-me aqui, vamos viver uma revolução desse negócio. Eu vou falar do Senhor e nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Pronto, é discurso de vencedor, porque nós somos mais que vencedores. Isso sim, eu posso dizer, sou mais que vencedor. Por quê? Porque eu posso passar por qualquer circunstância, porque eu com Deus, eu sou a maioria, e fazendo a obra de Deus, eu vou ter sucesso. É hora da gente perguntar: será que não estamos dormindo diante dessa realidade caótica da vida? Será que não estamos vendo o interesse do mal em dominar as coisas e a gente está se acuando, sabe? Não, o mal está avançando, né? Só que a Bíblia diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem ataca é a gente. É a gente que sai. Sabe? Você que entende de futebol naquele treino, ataque contra a defesa, irmão, a realidade espiritual é essa: é o inferno se defendendo e a igreja atacando. É assim. Se na tua vida está ao contrário, você está errado. Nós é que atacamos. Será que nós não estamos fechando nossos olhos e negligenciando nossa responsabilidade? Irmãos, já passou o tempo da gente pensar que a responsabilidade é a única grande, é do pastor. Já passou. Eu tenho a minha sim, mas cada um de nós, cada um de vocês tem uma responsabilidade. Talvez a minha seja um pouco maior diante da igreja, mas você tem uma responsabilidade, porque você tem Jesus, você tem um chamado, e você precisa ser um cristão verdadeiro para as pessoas que estão perto de você. Você precisa acordar e discernir o tempo que você está vivendo. Por isso, o mundo precisa de Jesus, e você e eu precisamos nos arrepender todo dia dos nossos maus caminhos, nos voltarmos para Deus e viver uma vida que agrada o Senhor. Só assim nós vamos ser cristãos verdadeiros para esse tempo. Em segundo lugar, o que Paulo nos ensina para sermos esses cristãos verdadeiros nesse tempo? Nós precisamos trocar as obras das trevas pelas armas da luz. Versículo 12, ele fala o seguinte: vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Depois que Paulo nos alerta sobre a necessidade de acordarmos, ele fala o seguinte: beleza, você está acordado? Agora a gente precisa resolver algumas coisas aí, precisa limpar algumas coisas, você precisa fazer umas trocas aí, tem coisa aí na tua vida que precisa largar, e tem coisa que precisa entrar.
ele começa a falar o seguinte, ó, você tem algo na vida, ou algumas coisas na vida, que estão servindo como armas para as trevas. Ele nos instrui sobre como nós, na verdade, devemos lutar. Porque nós estamos numa missão, nós estamos numa guerra, numa batalha. Nós estamos numa realidade espiritual de combate. Nós estamos todos os dias, como Paulo fala, todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matador, todos os dias. Nós lutamos todos os dias, então você precisa de armas. Paulo aqui está falando o seguinte, você precisa lutar e lutar corretamente, com as armas corretas. Ele não diz que não devemos lutar. Ele não diz que, olha, devemos ser imparciais, deixa quieto, sabe? Aqui, vamos só realmente orar e ler Bíblia. Não, nós devemos lutar, nos posicionar. Ele não diz para a gente não se meter nas coisas. Ele não diz que nós devemos só avaliar de longe e torcer para o melhor. Não. Ele diz que nós devemos lutar, mas com as armas corretas. Com as armas corretas. Paulo compara obras das trevas com armas da luz. Você percebeu essa analogia que Paulo faz? Olha, ele diz o seguinte, larga as obras das trevas e pega as armas da luz. Ele não falou, larga as armas das trevas. Não, larga as obras e pega as armas da luz. Sabe por quê? Isso aqui é muito interessante. Por mais que você não declaradamente seja alguém que luta pelo mal, o fato de você realizar obras do mal faz com que você seja alguém que lute a favor do mal. O fato de você não pegar nas armas corretas, bom, tem minhas armas da luz, eu sou guerreiro do Senhor, o fato de você ser negligente nesse entendimento, já faz você um soldado das trevas. Já faz você alguém negligente, sabe por quê? Certa vez alguém disse, né? Olha, meu problema não é com o barulho dos maldosos. Meu problema é com o silêncio dos bons. Meu problema é quando a igreja não se levanta. O problema é quando eu e você, que temos a verdade, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus em nós, temos aquilo que pode mudar a realidade desse mundo, nós não nos manifestamos. A gente está vendo famílias indo para o buraco, casais se separando, filhos se perdendo e a gente não se manifesta. A gente está percebendo que pessoas do nosso lado estão sendo atormentadas, estão sendo guiadas pelo inimigo e a gente não está se manifestando. O problema é que a gente não está pegando nas armas corretas para lutar. E assim nós estamos fazendo com que o exército do inimigo seja fortalecido. Conta-se uma história de que havia uma conversa entre o diabo e alguns anjos. E aí eles olham para a vida de uma pessoa e falam assim, ô diabo, por que você não está perseguindo aquela pessoa ali? Poxa, você persegue fulano de tal, você joga a tentação ali, você fica soprando coisa errada, mas para aquela pessoa você nem toca ali, você não chega nem perto. E aí o diabo fala assim, não, mas aquela pessoa já está comigo. Como assim? Ele vai na igreja todo dia. Poxa, aquela pessoa, ele até é uma pessoa legal na igreja, trabalha. Aí o diabo fala assim, mas vem cá, ele é relevante na vida de alguém? Ele vive corretamente o evangelho que vocês pregam aí? Quem entrou para a igreja por causa dele? Então, com ele não precisa me preocupar não, ele já está no meu time. Infelizmente, essa é a verdade do mundo espiritual. Talvez se você não está batendo de frente com o inimigo, você está indo no mesmo caminho do inimigo. E ele não precisa bater de frente com você, porque você já está contribuindo para ele. É hora da gente falar o seguinte, Tiago 4,17 diz, aquele que sabe o que fazer e não faz, está pecando. E, irmãos, esse texto aqui para mim, me soca, me esbofeteia de maneira... Eu fico lembrando, poxa, quantas pessoas passaram por mim, e eu poderia ter falado de Jesus e não falei. Eu pequei, porque eu sabia o que eu tinha que fazer e não fiz. Quantas pessoas choraram perto de mim, eu poderia ter abraçado e falado, olha, Jesus pode enxugar suas lágrimas.
Jesus te ama. Posso orar por você? E eu não fiz. Eu pequei. Só que eu decidi foi o seguinte: eu não vou pecar mais. Pecado da omissão, não vou. Não vou ser mais um omisso. Vou assumir a minha responsabilidade. Vou pegar nas armas corretas. Vou lutar para que pessoas conheçam o Senhor. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Não adianta a gente falar assim: mas eu sou novo na fé, eu não sei muito de Bíblia. Não importa. Você sabe o que você tem que fazer. Basta você falar o que Jesus fez na tua vida. Basta você falar o seguinte: olha, eu entrei para a igreja, eu aceitei Jesus e estou feliz. Meu casamento mudou, minha casa mudou. Olha, eu estou com esperança, estou com alegria. Eu estou cheio de problema, mas estou com uma paz que eu não consigo nem entender que paz é essa. Se você começar a falar isso para as pessoas, já vai ser de bom tamanho. E você nem usou nada da Bíblia, nem um versículo. Você só falou a realidade de quem tem Jesus no coração. A igreja precisa despertar para a necessidade de se posicionar e lutar, de pegar nas armas corretas e impedir que o mal prossiga. E quais armas corretas são essas? Primeiro, oração. Igreja que não ora é a igreja que não guerreia. A igreja que não ora é uma igreja que não luta. E quem não luta já perdeu. De WO, não é assim no futebol? O time não apareceu, então eles perderam. Não apareceram nem para jogar, perderam. A gente está assim. Não aparece nem para lutar, já perdemos. Nossos cultos de quarta-feira, culto da resposta, nós estamos fazendo uma mudança no culto. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Nós queremos um culto aqui de batalha de oração. Vai ter palavra, vai ter louvor, mas nós queremos dar uma ênfase na oração. Nós queremos convidar você a vir para cá, para clamar, para orar. Claro, pela tua vida. Mas orar pela igreja, pela nação, por um amigo, pela família de alguém. Orar pela realidade que nós estamos vivendo. Venha orar com a gente. Venha clamar com a gente. Uma igreja que não ora é uma igreja que já perdeu. Outra arma que nós precisamos, Bíblia. Tudo bem, você é novo na fé, não conhece muita coisa, mas agora é a hora, começa a conhecer, começa a ler, começa a gravar versículo, começa a entender contexto, eu quando comecei a me atentar para isso, eu não sabia muito as referências, mas eu falava assim: olha, eu sei que na Bíblia fala isso e tal, amém, já abençoa. Tem um texto que fala assim, assado, já é melhor do que não falar nada. Você vai começando a praticar, e aí o Espírito Santo gosta disso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai começar a falar com você assim: aí, essa pessoa que está do seu lado, meu irmão, isso acontece de verdade. Tem vezes que a gente lê a Bíblia, e aí, li a Bíblia, legal, Deus não falou grandes coisas, aí no dia seguinte eu encontro com uma pessoa, a gente está conversando alguma coisa, o Espírito Santo lembra, aquilo que você leu ontem, fala para ele. Batata, isso acontece. Mas aí o que acontece? Se você não lê a Bíblia, você não botou a tua arma, aí quando você encontra com a pessoa, o Espírito Santo começa a vasculhar na tua memória alguma coisa, não tem nada, não dá para usar nada, vacilão, papelão, hein? Quero falar para ele aí, você não tem nem o que falar. Meu irmão, é assim mesmo, é desse jeito. Bíblia é a nossa arma também. A Bíblia, você sabe que a palavra de Deus, a própria palavra diz que a palavra é como água, que vai limpando. Certa vez, um sábio contou uma história para um seu discípulo, dizendo o seguinte: olha, um discípulo chegou para uma pessoa, para o seu mestre, e falou assim: por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Porque às vezes eu leio e não sinto uma mudança instantânea. E esse sábio falou o seguinte: está vendo aquele cesto ali? Era um cesto de palha, e cesto de palha ele não pode reter água, né? Porque a água vai vazar. Cesto de palha, roupa, né? Essas coisas sólidas. Aí ele pega aquele cesto de palha, vai na lagoa, no riozinho ali, enche de água e traz aqui para a gente encher esse reservatório. E o discípulo olhou, isso não vai prestar. Já viu, vou ficar aqui o dia todo levando água, porque no caminho a água vai vazar. E era isso que acontecia. Ele ia lá, enchia de água no caminho,
corria, mas a água vazava, chegava com pouquinha água, entornava, e o mestre, vai lá, tem que encher o reservatório todo. E ele passou o dia todo fazendo isso. No final do dia, o mestre falou assim, legal, enchemos, né? Mas olha o cesto. E o discípulo, quando olhou o cesto, ficou espantado. Por quê? Porque o cesto, internamente, quando ele começou o trabalho, estava muito sujo. E no final do dia, o cesto estava totalmente limpo. E o mestre falou para ele assim, é isso que acontece com você na constância da leitura bíblica. Ela vai limpando, e você vai ficando totalmente limpo pelo poder da palavra do Senhor. Talvez você não veja algo instantâneo, mas ela está limpando. Ela está transformando, está tratando, está abrindo sua mente. Ela está fazendo com que você entenda o princípio espiritual de vida. A palavra de Deus, uma arma. Outra arma é a nossa santidade. Quando a palavra de Deus fala sobre santidade, ela fala sobre brilho. Por isso que Moisés, quando falava com Deus, como quem fala face a face, ele voltava, tinha que cobrir o rosto com véu, porque ele brilhava. Tamanha a sua santidade. Por isso que Daniel vai comparar a gente com corpos celestes reluzentes. Quando chegarmos lá no paraíso, vamos brilhar, tamanha a nossa santidade. Quanto mais santo, mais brilho. Quando você chega diante de uma situação e você é uma pessoa de vida santa, você leva brilho, você leva luz para essa situação. É uma arma. Quando as pessoas identificam você, não, esse aqui é um santo homem de Deus, é uma santa mulher do Senhor. Não, essa menina aí, esse rapaz é santo, esse rapaz é diferente. É uma arma. As pessoas já começam a olhar para você e falar assim, não, com ele é diferente. Porque ele é santo, porque ela é santa. E não é santo de perfeito, santo de separado, de quem busca viver a santidade do Senhor. Uma outra arma é a própria propagação do Evangelho. O crente que não propaga o Evangelho, ele não usa uma das armas mais poderosas de transformação do ambiente. Certa vez, eu estava num trabalho, e um amigo do trabalho chegou para mim e falou assim, olha essa mulher aqui, que mulher bonita. Aí eu falei para ele assim, prefiro a minha mulher, e saí andando. A mulher era bonita mesmo, mas eu prefiro minha mulher mesmo. E aquilo ficou na cabeça dele. Uns 2 horas depois ele veio me procurar, ele falou assim, Vinícius, cara, tu falou aquele negócio da tua mulher, aquilo mexeu comigo. Ah, meu irmão. Aí eu peguei ele e falei assim, meu irmão, tem que ser fiel à tua mulher, cara, tal, não sei o que, e isso e tal, e Jesus, e pai, Bíblia, não sei o que, lá eu orei com ele ali, falei assim, você quer aceitar Jesus? Foi na hora. Evangelho, uma arma, preguei o Evangelho para ele, eu mudei o ambiente com ele, ou o Espírito Santo mudou o ambiente. Você que não tem, engatilhada ali essa arma da propagação do Evangelho, você está muito fraco. Você quer pegar um conselho meu? Se você tem dificuldade, peça ajuda à igreja, alguém mais experiente, vá buscar cursos, não sei, como é que eu prego o Evangelho? Como é que eu falo? Até as criancinhas lá no Kids, a gente ensina para as crianças lá as 4 leis. Você já ouviu falar nas 4 leis? Olha, nós estávamos com Deus, perfeito, aí entrou o pecado no mundo. O pecado entrou, nos afastou de Jesus, de Deus. Aí entrou o quê? A cruz, o amor de Jesus. E aí, por causa da cruz, eu creio na mensagem da cruz e volto a ter acesso a Deus. 4 etapas, pronto. Você pode decorar isso. Você pode decorar de uma outra forma mais lúdica, com um exemplo, não importa, você que precisa ter essa arma na sua mente, na boca e no coração, a mensagem do Evangelho. Talvez você está passando certas situações aí, porque você não tem essa arma a tiracolo, para você
aproveitar todos os momentos da sua vida e pregar o Evangelho. Quer ver uma outra arma que nós precisamos usar? Nossa generosidade, nosso amor, nossa compaixão. Ir em direção daqueles que necessitam. Nós precisamos ser pessoas atentas àquelas que necessitam de alguma coisa. Talvez alguém do seu lado precisa comer, e aí você dá de comida. Ela se sacia, e aí você dá o Evangelho para ela. Talvez alguém do seu lado precise de um abraço, só um abraço, porque viveu a vida toda sem um eu te amo dos pais, sem você é importante, olha, poxa, eu gosto muito de você, que saudade de você. Tem gente que nunca ouviu isso. Talvez você é um desses, que nunca ouviu isso de um pai e de uma mãe. Eu te amo, meu filho. E aí, você poderia chegar para essa pessoa e falar assim, ei, deixa eu te dar um abraço. Poxa, você é importante para mim. Nossa, vai mudar a vida dessa pessoa. Certa vez em uma célula, nós estávamos fazendo um quebra-gelo, e aí a gente perguntou, qual o presente que você gostaria de ganhar na infância, né? Que você quis ganhar na infância e nunca ganhou. Aí uma senhorinha, de uns 70 anos, 80 anos, um amor de pessoa, ela falou assim, eu nunca ganhei uma boneca, uma bonequinha assim que parecia uma Barbiezinha, uma bonequinha, na época dela muito famosa. Aí a célula, o que a célula fez? Se organizou para na célula seguinte, eles compraram a boneca e deram para essa senhora. Pensa numa senhora que virou criança e chorou. A célula não teve como ter célula, a gente ficou abraçado com a senhora e uma cura aconteceu na vida daquela senhora. Ela se sentiu amada. Ir até aqueles que necessitam de alguma coisa, às vezes é um simples sorriso, um simples bem-vindo. Você é importante para mim. São armas que destroem cadeias. Há pessoas que estão presas porque não se sentem amadas. E nós podemos usar essas armas. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você essa semana a usar essas armas com alguém. Pregue o Evangelho, abrace pessoas, ore, leia a Bíblia, tenha uma vida santa, vá atrás de pessoas que precisam de alguma coisa. E você pode estar falando assim, pastor, mas eu sou uma das pessoas que necessito de alguma coisa. Pois é, se você começar a doar, alguém vai doar para você também. Algo vai acontecer. Imagina só uma igreja onde todo mundo doa, todo mundo recebe. Nós precisamos colocar isso em prática. Eu quero fazer esse desafio com você, de você chamar uma pessoa para a sua célula hoje, essa semana. Talvez você está aqui e não vá em uma célula. Vá, aceite o convite de ir numa célula, de ver como é que é a comunhão, de ter um ambiente de adoração com irmãos, pessoas que querem servir a Deus, se juntar para o mesmo propósito. Vá, convide alguém, use essas armas espirituais e mude a realidade deste tempo, em nome de Jesus. Em último lugar, como sermos cristãos para esse tempo, nós precisamos impedir que nossos desejos carnais dominem nossas vidas. Ao versículo 14, Paulo fala, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Paulo é bem direto, ele fala o seguinte, aí, quais são os seus desejos? Pois é, esses desejos que você tem aí, você tem certeza que esses desejos são bons? Ou esses desejos são da carne? Cuidado, porque você precisa impedir que os seus desejos da carne, dominem a sua vida. E é o que nós temos visto mais acontecer nesse mundo. Pessoas que são levadas para saciar seus desejos carnais descontroladamente. O que importa é o hoje, né? Afinal, só se vive uma vez. Já escutou isso? Meu irmão, só se vive uma vez. Tem que aproveitar tudo que eu puder.
Eu tenho que ficar bêbado hoje mesmo, e amanhã, e dormir com um montão de gente. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder, visitar os melhores lugares. Quer saber? Minha vida eu tenho que aproveitar, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou voltar aqui. Então, eu vou saciar os meus desejos. Muito perigoso. Porque os nossos desejos, eles podem nos derrubar e nos levar para um caminho de morte. Nós temos inclinações ruins, irmãos. Essa é a verdade. Nós somos assim, temos inclinações ruins, e Paulo está nos orientando a impedir que isso domine nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos num país onde tudo pode ser feito. Tudo pode ser feito nesse país. Você sabia? Quando eu vim aqui para a Zona Sul, eu comecei a aprender isso, porque pessoas começaram a me falar sobre isso. Nós aqui, principalmente na Zona Sul, você sabia que tem turismo sexual aqui na Zona Sul? Você sabia disso? Gringos, é coisa certa assim, é coisa cara, coisa arranjada. O alemão, o americano, o holandês, ele vive lá a vida dele certinho, com a família, trabalhando, na marca, porque ele sabe que no carnaval, ele vai comprar uma passagem para vir para cá, para perder a linha, porque aqui pode tudo. Ele vai dormir com um montão de gente, ele vai usar droga, ele vai fazer um montão de besteira, porque aqui pode. É o pensamento e a realidade que essas pessoas vivem. Aqui nesse país a gente tem visto que no final das contas o crime compensa. Afinal de contas os criminosos ficam soltos. É a realidade. Nós aqui estamos vendo que saciar os desejos é um incentivo da cultura. Eu vi um pronunciamento de uma mulher, de uma atriz, falando assim, não, a gente quer, é isso mesmo, a gente quer promiscuidade, a gente quer baderna mesmo, a gente quer o sexo grupal, a gente quer isso aí mesmo, droga liberada, a gente quer, é o que não presta. Ela falando, uma atriz. Esse é o país que a gente quer? Esse é o país que a gente quer para os nossos filhos? Não pode ser. Não, eu quero um país que, certo é certo, errado é errado. E quem diz que é o certo? A Bíblia diz que é o certo. A Bíblia diz que é o certo. Nesse país, a gente é incentivado o seguinte, se você quiser, pega. Pode pegar. Passa a mão. Vamos lá, meu irmão, aproveita. Se nós não gostamos de alguém, ignora, mata da tua vida. Vida que segue. Esquece essa pessoa, sabe? Se a gente não gosta muito de um ensinamento, desobedece. Quem sabe é você. Você é dono da sua vida. Você que sabe, né? Tem essa regra aí, mas não importa. Há muitos anos atrás, acho que foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fui a serviço, e aí a gente passa por um treinamento, né, sobre cultura, e o instrutor falou o seguinte para a gente, quando vocês virem uma placa dizendo pare, é pare. Entendeu? Ele falou, stop means stop, ok? Pare é pare. Aí eu fiquei assim, porque no Brasil não existe isso, né? Pare não é pare, pare é vai, pare é faz o que quiser, pare é qualquer coisa. Se você vê uma placa assim, não pise, é para não pisar mesmo. E eu fiquei com maior vergonha, porque ele sabia que a maioria das pessoas que passam vergonha lá é a gente mesmo. É latino, América do Sul, é a gente que passa vergonha lá. Porque a gente não tem a capacidade de obedecer uma simples orientação de uma placa, de uma lei, de algo que está ali, para que a gente obedeça. Não é para fazer, não é para fazer, amém, está resolvido. Dificuldade que nós temos de cumprir, de aceitar regras. Se nós queremos fazer algo que nos agrada, a gente é capaz de ir até o último esforço da nossa vida, não porque eu quero isso, eu vou lá, eu vou ter, eu vou fazer. Só que infelizmente, quando a gente fala sobre algo para agradar a Deus, infelizmente, nós não estamos vendo uma igreja indo até as últimas consequências para realizar. Quando nos agrada, você aí, né, principalmente os homens, quando tu começou a namorar aquela menina que morava lá em Niterói, você mora lá em Jacarepaguá, a menina em Niterói, tu ia lá todo dia, voltava,
né? Pegava 4 conduções. Não, meu amor, poxa. E aí quando chegava em casa, você é dessa época. Aí ligava, cheguei. Aí ficava assim, desliga você. Ah, não, desliga você. Não, desliga você, poxa. Aí você, tá bom, aí você desliga. Aí a mulher liga assim, poxa, você desligou, pô. Meu irmão, namorado era chatão nessa época aí. Poxa vida. E quando tu esquecia de ligar? Aí no dia seguinte, pô, tu não me ama mais. Chegou e nem me ligou. Mas você ia, poxa, não, vou lá, vou pegar 4 conduções, é minha mulher, minha namorada, eu vou fazer. Quem dera. Eu vou mudar essa frase. Nós vamos ser uma igreja assim, que nós vamos fazer de tudo para agradar o Senhor. Nós vamos até as últimas consequências para agradar o Senhor. Meu irmão, eu falei semana passada aqui, porque quando a gente agrada o Senhor, nós nos agradamos também. A lógica é essa, nós não fazemos por troca não, mas quando a gente agrada a Deus, Ele se agrada da gente. É inteligente agradar o Senhor, é sábio fazer de tudo para agradar o Senhor, de tudo, e sermos pessoas espirituais, pessoas que entendem, olha, eu não vou fazer obras da carne, eu vou fazer obras do Espírito. Romanos 8,5, Paulo vai falar, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quer matar os teus desejos da carne? Quer vencer os teus desejos da carne? Busca os desejos do Espírito, se enche do Espírito, fala assim, Espírito, o que o Senhor quer? O Senhor quer o quê? Então eu vou me encher dos teus desejos, aí eu mato os desejos da carne. Irmãos, eu era adolescente, como você já foi, talvez você ainda seja. Eu tinha muitos desejos. Mas quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por algumas áreas da igreja que eu perdi facilmente o desejo por outras áreas. Instantaneamente. O problema é que a gente se perde e aquele primeiro amor fica esquecido. Nós precisamos perguntar para nós mesmos e responder, vem cá, você tem Jesus de verdade? O Jesus que deu a vida por você, que pode te abençoar, que te ama, que pode fazer todas as coisas por você, esse Jesus, você tem de verdade esse aí? É esse? Então, o que está faltando para você buscar com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, para se encher do Espírito Santo de Deus, e então você matar os teus desejos carnais e fazer só os desejos espirituais? O mesmo Paulo em Romanos 6, Romanos 8, Romanos 6, 7, 8, vai tratar sobre isso, santidade, graça, pecado, libertação da escravidão do pecado. Nós somos livres, nós podemos viver uma vida de santidade, só obedecendo ao Senhor e agradando a Ele, matando nossos desejos carnais. Você sai na rua aí, você sai de carro, alguém te fecha, a vontade é ir lá esganar o infeliz, não é verdade? Fala aí, só eu que tenho essa vontade? Você não tem também não? Desejo carnal. Assim, pô, o cara nem ligou a seta, miserável. Mas você pensa assim, não, eu faço o desejo do Espírito. Aí você, em vez de ir atrás dele, você estende a mão, que Deus abençoe esse servo do Senhor. Alcance ele, né? Que ele nunca mais feche ninguém, em nome de Jesus. Desejo do Espírito. Você não sabe, talvez ele está indo acudir a esposa que está grávida em casa, não sabe. Às vezes é vacilão mesmo, dirige mal. Ele aprenda. Desejo do Espírito, você andar honrando o Senhor. Irmãos, concluindo aqui, Paulo fala o seguinte: olha, você quer matar o desejo da carne? Então se revista de Jesus. Quanto mais de Jesus, menos dos nossos desejos carnais. Quanto mais de Jesus, menos pecado, menos tentação, porque aí o diabo nem vai ter mais com que tentar você vai estar forte. Quanto mais de Jesus, mais solução para nossas vidas. E a pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar essa palavra de hoje: quanto de Jesus você tem? De 0 a 10, quanto de Jesus você tem?
Se fosse uma prova aqui agora, você ia tirar pelo menos o meia bola aí, como é que a gente chama? Pô, passei raspando. Você ia estar como? Com 3? Ia ficar reprovado? Recuperação? Você tem 0 de Jesus? Será que você tem Jesus? Quanto de Jesus com quanto de Jesus você parece? Se a pergunta fosse o contrário, se eu pedisse para o seu amigo do lado aí, sua amiga, perguntasse para ela aí, quanto você vê de Jesus na vida dela, na vida dele? Acho que ia ficar mais complicado, né? As pessoas iam falar assim, olha, na vida dele eu não vejo nada. Na vida dele eu vejo mais ou menos, ele até tenta, mas está longe. Não, na vida dessa pessoa aqui eu vejo Jesus. Vejo Jesus. O quanto de Jesus tem na sua vida. É hora da gente acordar. É hora da gente buscar como nunca. É hora de sermos pessoas verdadeiramente espirituais, não deixando nossos desejos carnais dominarem nossas vidas. E só vamos conseguir isso através de Jesus. Eu e você precisamos nos revestir de Jesus todos os dias. E hoje é um dia especial. Nós estamos lembrando de Jesus, nós vamos participar da ceia. E você não pode sair daqui hoje sem uma convicção de que você tem Jesus no seu coração, na sua vida. Você tem Jesus? Fala a verdade. Você tem Jesus de fato? Jesus é alguém real na sua vida? Verdadeiro? Você ouve Jesus? Você se relaciona com Jesus? Talvez você até já teve. Não, já andei, mas hoje eu estou frio, estou meio afastado. Hoje é o momento de aproximar, de religar, de aquecer esse negócio aí. Agora não é o momento de você ter vergonha, não. É o momento de você se confrontar mesmo. Como é que eu estou? Eu estou com Jesus de verdade? Talvez seja a última oportunidade da sua vida. Não estou querendo que você morra, não. Mas pode ser. Porque Jesus pode voltar hoje. E aí? Você tem Jesus? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer um convite a você a sair daqui com a certeza de que Jesus está no seu coração. De que Jesus é o Senhor da tua vida. E que Jesus está escrevendo a história da tua vida. Que Ele está te ensinando. Que Ele está guiando os teus passos. Eu quero que você saia daqui com essa certeza, porque essa é a única certeza que garante a nossa salvação. A certeza de que Jesus está no nosso coração. Se você quer, sai daqui com essa certeza. Talvez você nunca teve um encontro com Jesus. Hoje é o dia. Talvez você também está aqui, está afastado, quer voltar, quer se aproximar. Pergunta para você também. Hoje é o dia de voltar a ter um relacionamento com o Senhor aquecido, verdadeiro. Se você quer tomar essa decisão, faz uma oração comigo aí. Eu vou orar aqui, você vai repetir no teu coração, ninguém precisa escutar. Você vai orar para Jesus. Eu vou orar e você repete a oração aí, para que você tenha Jesus verdadeiramente no teu coração, na tua vida. Fala assim para Jesus: Jesus, Pai, eu quero que o Senhor more no meu coração. Eu quero confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Por isso eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. E eu me arrependo dos meus pecados, das falhas, dos erros. Eu sei que todo mundo erra, mas eu sei que só o Senhor pode perdoar. Por isso eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida, que nasça ou renasça um relacionamento com o Senhor, verdadeiro e eterno, em nome de Jesus. Amém.